Neste vídeo irei te contar a história do voo American Airlines 77, o terceiro avião sequestrado durante os atentados terroristas de 11 de setembro. Lembrando que este é o terceiro episódio sobre os atentados, já que semana passada eu fiz sobre o voo United Airlines 175 e na semana anterior sobre o American Airlines 11. Por isso, se você não assistiu os episódios anteriores, eu estou deixando-os nos cards logo acima. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva para não perder os próximos episódios e deixe o seu gostei para que o YouTube entenda que você gosta de meu conteúdo e sempre te recomende meus vídeos. Assista também a série Criminosos Nazistas, onde conto a biografia e atrocidades cometidas pelos principais seguidores de Adolf Hitler. Conheça agora a história do voo American Airlines 77. Na manhã de 11 de setembro de 2001, no Aeroporto Internacional Washington Dulles, o American Airlines 77 fazia seus preparativos para voar com destino a Los Angeles. O avião era um Boeing 757 que foi construído, voou pela primeira vez e foi entregue à companhia aérea no ano de 1991. A aeronave tinha uma capacidade para 188 passageiros, mas naquele dia só embarcaram 58, o equivalente a 1/3 da capacidade máxima. Ao todo, haviam 64 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e 6 tripulantes. Entre os passageiros estavam Barbara Olson, comentarista conservadora que trabalhava na rede americana CNN e havia atuado na Fox News, se tornando famosa depois da sua cobertura ao escândalo sexual de Bill Clinton. Era casada com Theodore Olson, então procurador-geral dos Estados Unidos durante a gestão de George W. Bush. Os planos iniciais de Barbara era voar para Los Angeles no dia anterior, mas preferiu adiar para o dia 11 de setembro, pois queria passar um tempo com seu marido, que fazia aniversário naquele dia. O piloto era Charles Burgame, que faria aniversário de 52 anos no dia seguinte aos atentados. Era casado e ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Dentre os passageiros estavam 5 terroristas da Al-Qaeda, todos nascidos na Arábia Saudita e escolhidos a dedo por Osama Bin Laden para o sequestro. O líder do grupo era Hani Hanjour, com 31 anos de idade, estudou inglês em 91 na Universidade do Arizona, viajou ainda adolescente para lutar contra a invasão da União Soviética no Afeganistão, onde entrou em contato com grupos jihadistas islâmicos. Os terroristas foram parados nos detectores de metais do aeroporto, mas varreduras manuais em seus corpos não detectou nenhum objeto potencialmente perigoso em seus bolsos. Na época, facas de até 10 centímetros eram permitidas e acredita-se que eram canivetes que os terroristas tinham consigo. Às 8h20 da manhã, o American Airlines levantou o voo do Aeroporto Internacional Washington Dulles. Em algum momento, entre as 8h51 e as 8h54, os terroristas iniciaram o sequestro. A essa altura, o voo American Airlines 11 já havia atingido o World Trade Center e fazia poucos minutos que o United Airlines 175 fosse tomado pelos terroristas. Igual aos outros 2 aviões, eles anunciaram o sequestro enquanto intimidavam os presentes para que não reagissem. Diferente dos 2 casos anteriores, não houve ninguém esfaqueado e morto a bordo. Algumas pessoas que conseguiram usar o telefone disseram que todos os passageiros e tripulantes, incluindo os pilotos, foram coagidos até a parte traseira do avião. Às 8h54, o avião começou a se desviar de sua rota original e passou a ir em direção a Washington, pelo mesmo caminho que havia feito até ali. O transponder foi desligado, as comunicações cortadas e o piloto automático acionado. O avião voou por 36 minutos sem ser detectado em direção a Washington. Depois de alguns minutos,
O Centro de Controle de Washington detectou um avião não identificado voando a uma velocidade alucinante em direção ao espaço aéreo restrito ao redor da Casa Branca e os demais prédios do governo. Foi enviado um avião de guarda nacional para perseguir o jato suspeito. A Força Aérea Americana ordenou que todos os aviões civis no ar pousassem no aeroporto mais próximo. A primeira vez que algo do tipo acontecia na história. Cerca de 4.500 aviões pousaram imediatamente em todo o país, gerando um verdadeiro caos nos aeroportos. Enquanto a American Airlines se aproximava de seu alvo, o presidente George W. Bush entrava apressado no Força Aérea 1, o avião presidencial dos Estados Unidos que levantou o voo com destino incerto. Bush queria ir para Washington imediatamente, mas o serviço secreto não permitiu, temendo fazer do líder do país um alvo fácil. Bush ligou para o seu vice e disse: "Estamos em guerra. Alguém vai pagar por isso." O presidente estava preocupado com a segurança de sua família e de seu cachorro chamado Barney. O avião presidencial subiu até a altitude máxima. Foi escoltado por caças da Força Aérea e tinha um guarda armado na porta da cabine dos pilotos, caso alguns dos passageiros fossem terroristas. Bush foi levado para uma base militar protegida e só pôde retornar para Washington durante a noite. Ele nada poderia fazer enquanto viu o país que estava sob sua responsabilidade ser atacado. Em terra a situação estava uma confusão. A internet e as linhas telefônicas saíram de serviço, deixando milhões de pessoas sem poder se comunicar com seus parentes e amigos, deixando todo mundo angustiado por notícias de entes queridos. As ruas ficaram vazias pelo medo e pelo fato das pessoas estarem coladas nas televisões, vendo em tempo real a maior potência militar do mundo ser consumida pelo medo. O Pentágono começava a receber as informações de que alguns aviões haviam sido sequestrados. Ali funciona a sede do Departamento de Defesa e é um símbolo das Forças Armadas e do poder militar americano. As instalações consistem em uma estrutura com 5 lados, 5 andares, 5 corredores por andar e 5 anéis ao redor de um jardim interno que tem 5 lados. Ocupa uma área de 600 mil metros quadrados, sendo um dos maiores edifícios de escritório do mundo. Esse colosso da engenharia começou a ser construído no dia 11 de setembro de 1941. No dia dos atentados, o Pentágono estava fazendo seu aniversário de 60 anos. Na época, o prédio passava por uma reforma e muitos escritórios estavam desocupados. Se não fosse isso, o banho de sangue teria sido bem maior. Mas ainda assim estavam trabalhando 18 mil pessoas, 4 mil a menos que antes do início das reformas. No centro de Washington, pessoas ouviram o chiado agudo dos motores de um avião. Algumas viram um enorme Boeing 757 descer com o nariz inclinado ligeiramente para baixo, com as asas balançando como se buscasse equilíbrio, enquanto levava consigo os postes de iluminação. Havia um engarrafamento nas principais vias por onde o avião passou. As pessoas saíam de seus carros aos berros enquanto buscavam abrigo, correndo de um lado para o outro em direções opostas. O Boeing estava a uma velocidade de 853 km por hora, tão rápido que o controle de tráfego de Washington achou que se tratava de um caça militar. Às 9 horas, 37 minutos e 46 segundos do dia 11 de setembro de 2001, Honey Hanju arremessou o American Airlines 77 contra o Pentágono, o centro do poder militar dos Estados Unidos. O chão tremeu, o estrondo pôde ser ouvido a quilômetros e uma bola de fogo subiu mais de 60 metros de altura. O prédio inteiro tremeu, móveis pularam do chão e escombros caíram por toda parte. O Boeing abriu um enorme buraco na parede do primeiro andar do prédio e em 8 décimos de segundo destruiu quase 100 metros do edifício, atingindo 3 dos 5 anéis do complexo. A fuselagem se desintegrou com a força do impacto, lançando detritos para todos os lados, fazendo chover pedaços do avião por toda a parte. Uma câmera de segurança gravou as únicas imagens conhecidas divulgadas pelo governo americano.
fogo se espalhou para todos os 5 andares do prédio, chegando a mais de 1000 graus Celsius, e tomou os outros anéis. O Pentágono começou a ser evacuado imediatamente. Os próprios funcionários do departamento começaram a prestar os primeiros socorros aos feridos e ajudar as pessoas a se afastarem o máximo dali. No gramado, centenas de feridos com uniformes militares ou com roupas civis estavam espalhados recebendo os primeiros socorros. Outras centenas saíram do prédio cobertos com poeira e vagaram atordoados como fantasmas. Minutos depois, as principais emissoras de televisão já davam cobertura para o ataque no centro do poder militar dos Estados Unidos. Justamente, aquele que deveria proteger acabou se transformando em um alvo. A mensagem dos terroristas era clara: ninguém estava a salvo. O corpo de bombeiros e a polícia também chegaram logo em seguida para isolar a área. No momento do atentado, cerca de 18.000 pessoas trabalhavam no Pentágono entre civis e militares. Enquanto trabalhavam no combate do incêndio, os bombeiros perceberam que o prédio estava rangendo e soltando estalos. Foi ordenado a suspensão das atividades e a completa evacuação, e por volta das 10 da manhã, os andares superiores do lado atingido entraram em colapso. O fogo só foi controlado dias mais tarde. Aqueles que participaram do resgate disseram que na área mais atingida do Pentágono haviam tantos corpos que era quase impossível andar sem pisar em alguém. Ao todo morreram 189 pessoas neste ataque, sendo 64 a bordo do avião e 125 que estavam no prédio, o que incluíam 25 militares e 70 civis. De qualquer lugar da capital do país era possível ver a coluna de fumaça preta que subia do lugar do atentado. Nas ruas, as pessoas corriam em busca de um telefone público para entrar em contato com suas famílias. Carros dos bombeiros, da polícia, do socorro médico, da Guarda Nacional abriram caminho. Nos aeroportos em todo o país, todos os voos foram cancelados nos painéis diante de milhares de passageiros perplexos. A Casa Branca, o Capitólio e a sede da Organização das Nações Unidas foram evacuados. O Monumento Washington, o Memorial Lincoln e demais espaços nacionais foram fechados para o público. O governo deu a ordem para todos ficarem em suas casas. Os atentados mergulharam os Estados Unidos em um estado de sítio. Os primeiros relatos eram confusos e imprecisos. Não se sabia nem qual avião havia caído onde. Até os primeiros dias, o número de mortos e de feridos era um mistério. Hospitais locais trataram um grande número de feridos, a maioria queimados, e caminhões refrigerados da rede de supermercados foram usados para transportar as vítimas fatais. O céu de Washington foi tomado por caças da Força Aérea e de helicópteros da Guarda Nacional, encarregados de defender as instalações do governo. Se necessário fosse, seria dada a ordem de derrubar qualquer avião no alcance. Então as equipes tiveram que parar repentinamente tudo o que estavam fazendo. Receberam a ordem de tirar o máximo de pessoas dos principais prédios do governo o mais rápido possível. Um quarto avião voava rapidamente em direção ao maior símbolo de poder político dos Estados Unidos da América.